Boa tarde, seja bem-vindo ao programa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje fazemos a revisão do ano de 2018 e iremos apresentar um resumo das principais atividades onde a Igreja esteve envolvida. Em janeiro, iniciámos por apresentar o devocional de Natal da primeira presidência, que decorreu nos Estados Unidos a 3 de dezembro de 2017. O programa é transmitido a partir do Centro de Conferências e inclui mensagens de Natal proferidas pelas autoridades gerais da Igreja e pelos líderes gerais. O Coro do Tabernáculo Mórmon e a Orquestra da Praça do Templo apresentaram variadíssimas canções e mensagens inspiradoras. Uma escritura muito amada ensina-nos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso Salvador ensinou-nos pelo seu exemplo a amar a todos. Ele também nos ensinou a amar a Deus e a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Há uma palavra que melhor descreve os sentimentos que desfrutamos no Natal. Esta palavra é amor. Afinal de contas, o presente que celebramos no Natal é uma dádiva de amor, a dádiva de Deus para nós, o seu Filho. O amor divino perdoa, abençoa e resgata. Jamais nos esqueçamos que somos discípulos e seguidores de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para verdadeiramente honrarmos a sua vinda ao mundo, devemos seguir o seu exemplo e estender a mão com compaixão e misericórdia ao nosso próximo. Nesta época natalícia e em todos os momentos, no sagrado nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em março, tivemos a oportunidade de entrevistar o casal diretor de sessão da Conferência Anual de Jovens FSY 2018. Os diretores de sessão estiveram presentes no local e tiveram a responsabilidade de cuidar dos aspectos espirituais do FSY. O casal teve ainda oportunidades formais de ensinar todos os dias, bem como incontornáveis momentos de ensino informal. As tarefas principais de um diretor de sessão é certificar-se que há atividades sociais, recreativas, espirituais que possibilitem aos jovens cumprir o tema do FSY. Como diretores de sessão temos a oportunidade de estar com os jovens todos os dias, ensinar-lhes princípios do Evangelho, compartilhar com eles experiências, ideias de como eles podem verdadeiramente aproximar-se de Jesus Cristo. O nosso grande objetivo para os jovens, para o FSY, é que eles se juntam e que se sentem alguma coisa que lhes traz mais perto de Jesus Cristo. Que vêm cá outros jovens que sentem como eles sentem e que todos nós juntos, em grupo, podemos aprender e socializar e ter atividades em conjunto e sentir mais perto de Jesus Cristo através destas atividades. Todas as atividades servem para que eles sintam que têm valor e que, ao contactarem os outros jovens, possam partilhar experiências e sentirem-se bem consigo próprios. Os jovens que chegam ao FSY são todos diferentes, portanto é muito interessante ver um conjunto tão diverso que ao longo daquela semana se juntam uns aos outros e conseguem ultrapassar as suas dificuldades e encontrar valor pessoal e compreenderem que têm importância, que são importantes para o Pai Celestial, que são importantes para Jesus Cristo e que são importantes para a sociedade. Portanto, o FSY possibilita esta união de jovens diferentes num único propósito, serem cada vez melhores. Em abril, foi transmitida uma mensagem especial sobre o papel de Jesus Cristo como Salvador do mundo, enquadrado na Páscoa.
por quase 25 anos, eu vaguei. Nasci em 1968 de boa família, embora não acreditássemos em Deus. Na verdade, quando cresci, comecei a zombar de quem acreditava em Deus. Aos 18 anos, ganhei uma bolsa de estudos para jogar basquete universitário. Sentia que tinha encontrado meu rumo. Mas, 4 anos depois, tudo desmoronou. Jamais vou me esquecer daquele dia. Eu tinha 22 anos. Foi uma terça-feira, o dia que decidi pôr fim à minha vida. Eu me sentei no refeitório da escola, pensando em como faria isso. Como passaria meu último final de semana na Terra. Quando ouvi 2 garotas na mesa ao lado, falando sobre jejum e oração. Interrompi perguntando o que era jejum. Uma delas me disse que era algo que faziam quando queriam a ajuda de Deus. Parecia algo tão bobo. Mas ouvi, intrigado. Então jejuei. E pela primeira vez em 8 anos, fiquei sem drogas e álcool. Então, estranhamente, um mês depois, um velho amigo me ligou fazendo um convite. Um amigo que eu não via há 5 anos. De repente, ele disse: Todd, não sei como te dizer isso. Eu estava com medo até de te convidar. Tive uma forte inspiração de Deus para te ligar. E Deus me inspirou a te dizer que Ele precisa de você do lado dele. Por 2 anos, Deus nutriu uma alma em dúvida. Pouco a pouco, Ele me deu o que podia compreender, até me tornar humilde o suficiente para ouvir tudo o que Ele queria me dizer. Também aprendi que a luz espiritual raramente vem aos que simplesmente se acomodam na escuridão, esperando que alguém acenda a luz. É preciso um ato de fé para abrir nossos olhos para a luz de Cristo. 20 anos depois, ainda não sei tudo, mas agora sei quem sou. Sei quem é Deus e sei que a luz de Deus é real. A Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi realizada em abril. Os membros da Igreja tiveram a oportunidade de apoiar uma nova primeira presidência naquilo que é chamada Assembleia Solene. A primeira sessão foi uma sessão solene para que os apoios fossem dados para o novo Presidente da Igreja. E notou-se um apoio unânime em relação à Igreja, não só na conferência, mas a nível mundial, de que estamos muito felizes pelo Presidente Nelson, o Russell M. Nelson, como novo profeta, vidente e revelador para a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O Presidente Nelson falou-nos muito em que o mundo manda constantemente mensagens que nos podem distrair e confundir até na vivência do Evangelho na nossa vida. E obter revelação é um dos pontos fundamentais que cada membro da Igreja deve de ter como experiência espiritual. Como podemos tornarmos os homens e as mulheres os servos cristãos que o Senhor precisa que sejamos? Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? Se a experiência transcendente de Joseph Smith no Bosque Sagrado nos ensina alguma coisa, é que os céus estão abertos e que Deus fala com os seus filhos. Que sabedoria vos tem faltado? O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Sigam o exemplo do profeta Joseph. Encontrem um lugar calmo onde possam ir regularmente. Humilhem-se perante Deus. O Presidente Nelson é um homem fantástico, com uma família exemplar, e assim é um excelente exemplo para cada um de nós. No passado dia 3 de julho, tivemos o privilégio de receber no local da construção do Templo de Lisboa o senador Hatch, atual presidente do Senado dos Estados Unidos da América.
Nós estamos aqui no terreno do templo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e a construção está a decorrer muito bem, de acordo com os planos e de acordo também com as expectativas que os membros têm, e não só os membros, também os portugueses, ao terem conhecimento desta obra, eles estão muito entusiasmados para saber o que isto significa e o que representa para Portugal. Nós tivemos aqui duas personalidades muito distintas, o senador Hatch, do Senado dos Estados Unidos, assim como o embaixador dos Estados Unidos em Portugal. Eles vieram visitar a obra, inteirar-se do projeto e o que significa este edifício para os membros da Igreja e também para o país. E a própria localização em Lisboa, que eles gostaram tanto do local que foi escolhido para esta construção. E foi uma visita muito importante e que eles se agradaram, fizeram muitas perguntas, não só da importância do edifício, mas o que simbolicamente representam na doutrina da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias para os membros da Igreja e como cristãos. O templo representa a casa do Senhor na terra. É uma casa, é um edifício dedicado ao Senhor Jesus Cristo. E por essa razão, os membros sentem-se motivados para que possam estar à altura de entrar na casa do Salvador Jesus Cristo. Em agosto passado foi realizado um seminário sobre autossuficiência. Este programa de autossuficiência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias resulta em mudanças temporais e espirituais. Estes cursos ajudaram mais de 670 mil pessoas em todo o mundo. Está a ser organizada uma atividade que foi organizada pela Igreja aqui em Lisboa, que visa ajudar os membros a desenvolver o seu próprio negócio. Portanto, é uma atividade de empreendedorismo, porque a Igreja tem uma preocupação básica que não é só espiritual. A Igreja preocupa-se com a parte material. Se a parte material das pessoas não estiver bem, obviamente que espiritualmente também não estarão bem. Como conseguir um emprego, ou seja, como enfrentar o mercado de trabalho, como conseguir criar uma rede de contactos, desenvolver um currículo, saber a melhor forma de atuar numa entrevista ou de realizar uma entrevista, a parte do empreendedorismo, como começar um negócio, o negócio é que tem, a parte de educação, ou seja, temos uma área que apoia aqueles que pretendem ter uma educação melhor ou uma educação mais aprimorada para um emprego melhor, e temos também um recurso financeiro disponível que é o Fundo Perpétuo de Educação. É um empréstimo que o Fundo faz para que possam ter uma educação melhor e assim prepararem-se para poderem ter um emprego, porque o objetivo final do empréstimo do Fundo Perpétuo de Educação é torná-los autossuficientes. Este programa está em Portugal há 2 anos e temos já algumas dezenas de pessoas que estão a participar do programa. Temos tido alguns que em Portugal que já terminaram o curso e conseguiram emprego na área em que eles se formaram. Então podemos considerar que temos pessoas com sucesso e que este fundo tem ajudado a poderem realizar as metas ou objetivos que eles se empenharam. Paz em Cristo foi o tema escolhido para a conferência anual FSY 2018. O programa anual dominado para o vigor da juventude deste ano juntou 126 jovens da zona do Porto nos dias 20 a 25 de agosto de 2018 nas instalações hoteleiras do Inatel em Santa Maria da Feira. O propósito do FSY é convidar todos os jovens. A maior parte dos jovens que nós temos aqui hoje nesta atividade, ou cerca de 90%, são membros da Igreja, mas felizmente muitos deles já tiveram a coragem para convidar alguns amigos que talvez pouco conheciam da Igreja para virem aqui perceber como nós gostamos de Jesus Cristo. Vir a uma atividade como estas é uma oportunidade para eles nunca se sentirem sozinhos, saberem que têm outros jovens que têm os mesmos valores. Aqui eles têm como propósito poder
criar amizades com pessoas que defendem os mesmos valores e ajudam-se a tornar melhor uns aos outros. É uma conferência de jovens em que temos várias atividades, temos bailes, jogos, estudamos as escrituras, aprendemos mais sobre o Evangelho e é muito divertido. O FSO é uma atividade especial de jovens, onde nós conhecemos várias pessoas, podemos entrar em contato com várias realidades, culturas e onde nós sentimos muito o espírito, aprendemos muito sobre, às vezes, o que é a vida, o que são as melhores decisões a fazer e é muito inspirador, é uma atividade muito inspiradora. O emblema, o logotipo da conferência do FSY deste ano simboliza o contraste entre um mar calmo daquelas pessoas que se aproximam de Jesus Cristo, das ondas, das correntes de toda uma sociedade que tenta afastar as pessoas de Cristo e, portanto, nesta conferência do FSY pretende-se ajudar os jovens a encontrar a paz numa sociedade através de descobrirem o seu potencial, aumentarem a sua autoestima e aproximarem-se do Senhor Jesus Cristo através de bons exemplos, da leitura das Escrituras e da oração pessoal. O diálogo interreligioso é uma das prioridades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Dessa forma, aceitámos o convite e participámos no passado 18 e 19 de junho numa iniciativa da Embaixada da Argentina em Portugal com o apoio do SEI e do ISCTE, que consiste num encontro de 2 dias com vários painéis compostos de membros de diferentes confissões religiosas em Portugal. A decisão de realizar este seminário yace en el profundo convencimiento de que el diálogo interreligioso es un ejemplo para el mundo. Cuando el mundo está acostumbrado al enfrentamiento, a la crispación, la posibilidad de dialogar aparece como una ventana de solución para muchos de esos problemas. Ante un mundo convulsionado, el trabajo, el diálogo y el entendimiento que promueven los hombres de fe creio que é um hecho relevante. Nós gostamos imenso de poder saber aquilo que se passou e que se passa na Argentina, como em outros países, porque são países em que têm uma cultura muito distinta da nossa, são países sul-americanos e são pessoas muito mais abertas. Nós trabalhamos para a organização de eventos em que todos são convidados, todas as religiões são convidadas, trabalhamos em organizações de congressos, mas mais em particular o que mais me toca. Trabalhamos numa atividade de jovens chamada MITIR, que é entre os 18 e os 25 anos, em que 3 membros de cada religião, masculino e feminino, se juntam por uma semana. E aí partilham as suas convicções, a sua cultura, a sua vivência, as suas experiências e quebram-se barreiras, quebram-se mitos. E é um trabalho fantástico que Portugal está a fazer e é o único país na Europa que o faz. Penso que estamos a lançar uma semente muito bonita em Portugal que realmente deveria de ser partilhado por vários países da Europa e no mundo em relação a este assunto. O diálogo interreligioso contribuirá para evitar muitos dos conflitos e guerras que despontam em diferentes partes do mundo, fazendo centenas de milhares de vítimas. Também para resolver os problemas de populações que esses conflitos forçam a abandonar os seus territórios e a procurar refúgio noutras paragens. Em novembro, a Igreja apresentou ao nível mundial um pequeno vídeo que tem como objetivo ajudar as pessoas a conhecerem o seu verdadeiro potencial e o seu desenvolvimento individual.
O Templo de Lisboa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que se encontra atualmente em construção na cidade de Lisboa, viu a estátua do Anjo Moroni ser colocada no seu pináculo no dia 19 de novembro de 2018. Este é um marco importante no projeto de construção do edifício, dado que representa o início da fase de conclusão que se estenderá ao longo do ano de 2019. O Templo de Lisboa é o primeiro templo da Igreja a ser construído em Portugal. Nós estamos aqui no local do Templo de Lisboa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e a obra vai muito bem, dentro dos prazos estipulados. Aconteceu a colocação do Anjo Moroni no pináculo do templo, que é algo muito simbólico, singelo, mas simbólico, porque o Anjo Moroni representa a pregação do Evangelho, e também a informação sobre o livro de Mormon, do qual, junto com a Bíblia, são dois testemunhos de Jesus Cristo. E foi um momento único para a Igreja em Portugal e para os membros. É uma cerimónia que para a comunidade é importante. Não é o encerrar da construção do templo, mas é um momento especial em que até quanto mais não seja, para quem está de fora, passa a ser visível ali uma figura em cima. A instalação desta estátua representa no calendário da construção, em que no segundo semestre do ano de 2019, tudo indica, a construção será terminada e vai haver dias ou semanas em que estará em portas abertas para que todos que queiram visitar o templo tenham acesso a conhecer o edifício por dentro. É um edifício que ajuda os membros a serem melhores pessoas, cidadãos e mais próximos de Jesus Cristo.